Eu sou o Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Caso você goste desse canal, lembre-se de compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficamos à disposição para responder a pergunta nos seus espaços de comentários. Hoje eu vou responder algo que é uma pergunta muito frequente no consultório e que cria muitas dúvidas para as pacientes, que é sobre qual tipo de prótese escolher. Bom, a escolha da prótese ela tem diversos fatores e eu vou falar alguns deles que nos ajudam a escolher qual tipo de prótese escolher. Então, um dos fatores principais é na nossa região, na nossa cidade ou estado, qual tipo de empresa está fornecendo aquela prótese. Então, não adianta nada a gente querer usar alguma prótese que não tem o fornecimento na nossa região. O segundo critério é que se essa empresa que atende aqui na região está há bastante tempo no mercado, tem bastante confiabilidade e também, algo muito importante, se essa empresa tem uma grade de prótese grande e vai ter, mediante o nosso pedido, aquele tipo de prótese que a gente vai pedir. Isso é muito importante, porque não adianta a gente fazer o pedido e a empresa não ter como entregar aquele implante. Ou, muito importante, a empresa ter vários anos de mercado e confiabilidade, porque caso ocorra algum problema com essa prótese no futuro, a gente ter como ir na empresa e solicitar um atendimento, uma explicação, um ressarcimento ou algo parecido para essa pessoa que comprou a prótese com a empresa. Mas vamos agora falar um pouco da parte técnica. As próteses aqui oferecidas no Brasil, basicamente elas são de 3 tipos. A mais comum e mais tempo no mercado, que a maioria das empresas oferecem, é a prótese texturizada, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? Essa textura ela muda um pouquinho, algumas empresas têm uma textura um pouquinho maior, um pouquinho menor. E qual que é o objetivo do implante texturizado? Então ela tem como fosse uma micro espuminha na sua cobertura, e essa textura ela ajuda a grudar a prótese dentro do corpo, para a prótese se firmar, não ficar solta ali dentro do organismo da pessoa. A texturizada ela serve com um coringa muito bom, porque ela pode ser usada tanto no plano subcutâneo como no plano submuscular. Então ela tem essa possibilidade de ser usada nos 2 planos. Outra prótese que nós temos aqui no Brasil é a prótese de poliuretano, nós temos a empresa nacional, a Silimed, e também a empresa Polytec, que é uma empresa da Alemanha, que são as duas que oferecem essa tecnologia. O poliuretano, que também tem essa espuminha externa, é o tipo de cobertura que tem a maior aderência. Então, na minha opinião, ela é a prótese padrão ouro para utilizar no plano subglandular, onde nós não temos outros parâmetros para prender essa prótese, a não ser a própria estabilidade desse implante. Então, no espaço subglandular, eu considero o padrão ouro, né? E sempre quando utilizo próteses subglandulares, a prótese de poliuretano. Outra utilidade muito boa do poliuretano é quando temos uma paciente que já colocou uma prótese submuscular, mas essa prótese submuscular teve um deslocamento. Então, como é muito difícil reconstruir aquele espaço muscular, com a possibilidade de ser aberto novamente em nova cirurgia, se o implante não tiver bastante estabilidade, a gente utilizar o poliuretano, mesmo no espaço muscular, para que ele crie uma estabilidade maior desse implante naquele espaço muscular que já estava muito amplo. Então, muito interessante em reoperações de cirurgias em planos submusculares. E o terceiro implante é o implante liso ou nanotexturizado, né? Que começou aqui no Brasil a ser oferecido pela empresa Motiva, e agora outras empresas também estão começando a oferecer esse tipo de implante, como a Polytec, Silimed, outras empresas também iniciaram com a oferta desse tipo de implante. Esse implante, a desvantagem dele é que ele não tem nenhuma aderência, praticamente zero aderência no organismo. Então, na minha opinião, ele não serve para ser usado nos planos subglandular. A própria empresa, quando usou seus speakers para falar, utilizam esse tipo de implante em espaço subglandular, apenas implantes muito pequenos, de 200, 220 ml.
Implantes subglandulares da Motiva, de tamanhos grandes, 350, 400, 450, são cirurgias praticamente fadadas ao insucesso, porque como não existe nenhuma estabilidade, essa prótese vai acabar caindo para baixo, caindo para o lado ou rodando. Então, quando a empresa Motiva chegou aqui no Brasil, e no início ela vendeu sem uma orientação específica para os cirurgiões, teve um índice enorme de complicações desse implante em espaço subglandular. Atualmente, a própria Motiva, ao cirurgião começar a fazer solicitação dessa prótese, eles normalmente dão um treinamento específico, porque existe uma necessidade de um treinamento específico para utilizar essa prótese. Então, na minha opinião, a prótese Motiva, ela é uma prótese que só pode ser utilizada, ou seja, exclusivamente no plano submuscular, porque no plano submuscular a gente consegue fazer uma trava lateral e uma trava inferior para que esse implante não vá se deslocar inferiormente ou lateralmente, mantendo sua estabilidade. Então, falei primeiro sobre as coberturas e agora vamos falar um pouquinho sobre projeção e formatos. Em relação aos formatos, aqui a gente vê uma grade com vários formatos, né? Cônica, redonda, anatômica, gota. Na prática, o que é mais utilizado? A prótese mais utilizada no mercado é a redonda, né? E a segunda mais utilizada é a anatômica. Então, algumas pacientes vêm no consultório falando: doutor, será que eu posso usar a anatômica ou gota porque eu queria um resultado mais natural? Quando a paciente tem uma mama de aspecto anatômico normal, não existe nenhuma necessidade de utilizar um implante que não seja o redondo. Por quê? Já foi feito um estudo em que fizeram um grupo de pacientes prótese redonda e um grupo de pacientes prótese anatômica. E depois foram mostrando os resultados dessas cirurgias para médicos cirurgiões plásticos. E eles tinham que apontar em qual paciente era uma prótese anatômica e em qual paciente era uma prótese redonda. E o que aconteceu foi que os cirurgiões erraram em 50%, ou seja, virou praticamente um cara ou coroa. Isso quer dizer que é praticamente imperceptível se foi usado uma prótese anatômica ou redonda numa paciente de mamas normais. Então, a prótese redonda é a prótese de escolha normalmente, em função principalmente de o resultado ser um resultado bastante previsível e ela tem um valor mais barato do que a prótese anatômica. A prótese anatômica, como ela tem uma menor venda, ela tem um preço mais alto. Então, quando que a gente indicaria uma prótese anatômica, doutor Felipe? A prótese anatômica a gente utiliza principalmente em pacientes que têm um problema anatômico, em que a gente usa a prótese anatômica com o objetivo de correção desse problema anatômico. Então, aqui é uma prótese anatômica, né? Ela é mais pequenininha em cima e mais gordinha embaixo, certo? Então, em 3 situações a gente utiliza, então, a prótese anatômica. Situação número 1, paciente com mama tuberosa. O que seria mama tuberosa? A mama, ao invés de ter esse cone redondo, né, formato cônico, ela vai ter um formato em funil, ou seja, ela é toda fina desde o início. Então, a prótese anatômica ela vai ajudar a expansão do polo inferior, dando um formato mais natural para essa mama tuberosa. Situação número 2, pacientes em que eles têm uma pequena pitose de mama, a areola é um pouquinho caída, cerca de 1,5 centímetro, em que a gente coloca a prótese anatômica com o objetivo de expandir o polo inferior da mama, fazendo com que esse fato de ela ser mais gordinha em cima ajude a empurrar a areola um pouquinho para cima. Então seria uma situação em que talvez fosse necessária uma mastopexia e a gente consegue só utilizar a prótese de mama usando a prótese anatômica e fazendo uma expansão do polo inferior. E a terceira situação em que a paciente tem essa distância da areola até o sulco mamário muito curta. Então ela tem uma distância muito pequena e a gente precisa expandir esse polo inferior da paciente. Então a gente utiliza a prótese anatômica para fazer com que essa distância aumente. Então a prótese anatômica vai ter o objetivo de expansão do polo inferior, corrigindo esse problema anatômico de uma distância muito pequena, um polo inferior muito restrito. Agora, por último, que já falamos aqui sobre os formatos das próteses, vamos falar um pouquinho sobre as projeções. Então a gente pode ver nessa grade que a gente vai passando da projeção baixa para uma projeção média, para uma projeção alta e uma projeção super alta.
Isso tanto aqui nas cônicas, nas anatômicas e nas redondas. Então, quanto maior a projeção, a gente vai ter mais projeção anteroposterior dessa prótese e uma base menor. Então, normalmente, a gente utiliza muito, na prática, a prótese super alta apenas para cirurgias de aumento, mamoplastia de aumento, e utilizamos as próteses de perfil alto para as mastopexias. Antigamente, existia muito um conceito de usar cada vez mais sempre a super alta. Mas o que mudou esse raciocínio? A gente pode observar que a super alta, como ela tem uma base menor, ela tem uma desvantagem de não cobrir todo o espaço torácico da paciente. Então, essa parte do decote, que a paciente quer a mama bem juntinha, vai ter maior benefício se a gente utilizar uma prótese de uma projeção alta e não super alta, porque a base maior vai fazer com que preencha mais essa área do decote e as mamas fiquem mais juntinhas. E a super alta, uma indicação mais precisa dela, seria quando a paciente quer colocar uma prótese um pouco maior, em que a base da prótese ficaria muito grande, ultrapassaria essa área mamária, né, sairia da linha axilar anterior e dessa região external. Então, colocando mais projeção, a gente tem uma base menor, conseguindo usar um volume maior nesse espaço mamário que a paciente tem. Certo? Eu acho que tentei esclarecer da maneira mais didática possível sobre como escolher as próteses de mama e fico à disposição para as dúvidas. Muito obrigado.